Talvez o problema nunca tenha sido a falta de disciplina, mas o fato de você tentar viver uma rotina que não cabe na vida real. Uma rotina bonita nos vídeos, nas redes sociais, mas que na prática é impossível. Você até tenta, você começa toda empolgada, muda tudo, mas não consegue manter ao longo do tempo. E aí você pensa que o problema é você, que é falta de disciplina, que é falta de força de vontade. Só que o verdadeiro problema é que você está tentando ser quem você não é. Você está tentando viver a rotina perfeita da blogueirinha. Só que rotina real é aquela rotina que você consegue sustentar mesmo diante dos dias difíceis, mesmo quando tudo desanda, tudo sai do controle. Porque se você tenta essa rotina perfeita, quando as coisas complicam, você desiste. Não porque falta força de vontade, mas porque você está tentando ter uma rotina para impressionar e não uma rotina para durar, uma rotina baseada na sua realidade que atende às suas necessidades. Porque quando você foca em criar uma rotina realmente real, duradoura, ela não é só um plano bonito no papel, mas é algo que realmente transforma a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e eu sou criadora do Guia da Rotina Produtiva, um guia que tem transformado muitas vidas. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo é que você está tentando criar a rotina baseada no dia perfeito. Quando tudo acontece, quando tudo flui, é fácil ter uma rotina nesses dias. Que as coisas simplesmente vão acontecendo, chega às 4 da tarde, você já finalizou as suas atividades, tudo aconteceu conforme o plano. O problema é quando esse dia não é perfeito. Só que você fica baseando a estrutura da sua rotina na blogueirinha que você viu nas redes sociais. Você vê que ela acorda às 5 da manhã, que ela treina, que ela toma um suco detox, que ela estuda inglês, que faz mais esse curso, mais aquele, e aí você tenta inserir tudo isso na sua rotina. E aí você tenta, por 1, 2 dias, você se esforça para manter tudo isso, só que aí você percebe que isso não é possível. E aí bate aquela frustração, aquele desânimo. Você pensa que é incapaz, que você não consegue, que falta disciplina, que falta força de vontade. Só que a verdade é que você está tentando ser alguém que não é. Você está tentando essa rotina perfeita. E muitas vezes a gente esquece que as redes sociais são o palco e não os bastidores reais. O que a gente vê foi algo selecionado e muito bem selecionado às vezes, editado até. Nem sempre a gente vê a realidade. Sabe, naqueles dias mais difíceis, que as coisas saem completamente fora do controle, normalmente é os dias que eu menos posto nas redes, porque eu estou tão focada ali em resolver os problemas, as situações, que a última coisa que eu lembro é das redes sociais. Então você entra nas redes sociais, você vê tudo maravilhoso, tudo lindo, só que muitas vezes as dificuldades, elas ficam só na vida real. E não porque eu não queira compartilhar esses momentos, é porque é tanta correria que você simplesmente esquece. Às vezes chega o final do dia e eu penso assim, poxa, eu poderia ter compartilhado essa dificuldade, esse desafio aqui, como um insight para ajudar outras pessoas, para inspirar. Só que o dia simplesmente foi acontecendo, foi passando, e eu não fiz, não registrei aquela situação. Então, os dias difíceis, eles vão acontecer. Isso é um fato. Vai acontecer um imprevisto. É a energia que acaba naquela tarde. É o cachorro que fica doente e você precisa levar para o veterinário. É a máquina de café que dá pane e você precisa resolver. É a porta que dá um problema e você precisa chamar o chaveiro. É o pneu do carro que fura. E assim a vida vai acontecendo. Vai acontecendo os imprevistos. Aquilo que você não tinha planejado, mas que você precisa resolver. É nesses dias que pega que essa rotina perfeita,
ela é impossível de ser sustentada. E é necessário estar preparado para esses imprevistos, para essas situações em que tudo vai desandar, que o seu planejamento sai completamente dos trilhos. E aí, o que você vai fazer nesses dias? É aqui que faz a diferença quando você cria uma rotina estruturada na realidade e não em algo extremamente perfeito. Quando você está preparada para os dias difíceis, você sabe como lidar. É por isso que lá no Guia da Rotina Produtiva, a gente cria sempre um plano B, que é justamente para esses dias, para a gente estar preparado e saber como lidar, como enfrentar esses dias. Como que você vai realizar as tarefas quando as coisas saem do planejado, saem do seu controle e você precisa dar conta dessas outras atividades, desses imprevistos que simplesmente surgiram? É aqui que faz a diferença quando você cria uma rotina baseada na sua realidade, não na realidade de outras pessoas. Quando você para de se comparar e querer ter uma rotina igual de outras pessoas, ao invés de estar construindo a sua rotina que cabe aqui no seu dia a dia, que supre as suas necessidades também. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui é que muitas vezes nós olhamos para essa rotina perfeita de blogueirinha, de acordar às 5 da manhã, tomar o suco detox, treinar, fazer curso disso, curso daquilo, aquela perfeição. E aí nós tentamos mudar tudo na nossa rotina ao mesmo tempo. E aí a gente consegue por 1, 2 dias, bate o desânimo e desiste. Você já tentou realizar isso? Se você já tentou, deixa um like aí para mim saber que você se identificou. Porque nós precisamos lembrar que existe um fator chamado resistência. Nós temos a tendência, como ser humano, a sempre realizar as coisas que nós já estamos muito bem acostumados. Se você parar para observar, você sempre amara o seu tênis da mesma forma. Você vai para o trabalho pelo mesmo caminho, você escova os dentes fazendo o mesmo movimento. É mais fácil para o nosso cérebro fazer as coisas sempre do mesmo jeito, porque isso se tornou automático, ele não precisa mais pensar e decidir como vai fazer cada pequena tarefa. E a mesma coisa acontece com a nossa rotina. Ele sempre vai querer voltar para aquilo que ele já está muito bem acostumado. E se ele se acostumou com um ritmo de rotina, quando você tenta mudar tudo, a resistência é muito maior. E as chances de você voltar ali, logo na primeira semana, para a velha rotina são enormes. É importante sim ter um plano da rotina ideal que você quer alcançar. Mas a melhor estratégia para você conseguir construir uma rotina baseada na sua realidade e que realmente você consegue sustentar essa mudança é dar pequenos passos. É você ir aos pouquinhos ajustando. Você tem o costume de acordar às 9 horas e aí de uma hora para outra você quer acordar às 5 horas e fazer um monte de atividades que você normalmente não faz. É muito difícil de você sustentar isso ao longo das semanas. A nossa tendência é desistir. Eu já vi isso com muitas mentoradas que elas vinham para mim dizendo: nossa, Cris, eu vou sim, eu vou mudar 3, 4 horas aqui o meu horário de acordar. E aí na próxima semana elas vinham: Cris, não deu, não consegui. E aí a gente criava um plano para estar ajustando aos poucos o horário de dormir. Assim com outras coisas também. Tudo que é radical é muito mais difícil sustentar por conta desse fator da resistência. É sempre melhor aos poucos, com pequenos passos. É por isso que lá no Guia da Rotina Produtiva, a gente sempre faz um fechamento da semana. Primeiro, para observar e perceber quais foram os avanços ao longo da semana. É muito importante a gente valorizar os pequenos avanços que a gente vai tendo, mas também para estar ajustando, enxergando os pontos que podem ser melhorados a cada semana. Pequenas modificações para otimizar ainda mais a rotina. E se você quer conhecer mais sobre o Guia da Rotina Produtiva, o link dele está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E ele nasceu, na verdade, como um e-book e uma planilha de apoio. Mas hoje ele está se tornando um curso completo, passo a passo, com aulas direto ao ponto.
Essa semana que eu estou gravando o terceiro módulo dele, então realmente ele está aí se tornando algo muito maior. E nesse momento você ainda tem a chance de entrar pelo valor de e-book, mas receber um curso completo. Entrando hoje, você recebe ainda todas as atualizações que a gente vai realizar nele ao longo desse ano. Então, realmente, você acaba ali aproveitando um conteúdo com muitas dicas, com muitas técnicas, estratégias, para você realmente construir uma rotina produtiva, mas sem se sobrecarregar. Uma rotina baseada na sua realidade e nas suas necessidades. E é muito importante a gente avançar com esses pequenos passos, uma coisa por vez, porque isso realmente sustenta muito mais do que grandes avanços, muito mais do que você tentar fazer aí uma mudança de 360 graus de uma hora para outra. E agora eu quero saber aqui, pensando na sua rotina, qual é o pequeno ajuste que você pode fazer nesse momento para estar melhorando ela? Me conta aqui nos comentários. Porque não é sobre criar uma rotina perfeita, tentar seguir algo que alguém impôs ali, que todo mundo tem que acordar às 5 horas. Se você acorda às 5 horas e está funcionando para ti, ótimo, continue. Agora, se você está acordando em outro horário, não tente de uma hora para outra sair mudando tudo na sua vida. Foque em aos pouquinhos ir ajustando, mas sempre lembrando em estar alinhado com a sua realidade e que esteja suprindo ali as suas necessidades. Nós precisamos lembrar que a rotina de quem trabalha fora, por exemplo, é totalmente diferente de quem trabalha em casa, de quem trabalha em período integral, de quem trabalha em meio período, de quem tem filhos pequenos, de quem tem filhos grandes, de quem não tem filhos. São muitas possibilidades dentro das rotinas. E ainda existe o fator de que cada um tem a sua personalidade. Tem gente que gosta daquela rotina super engessada, outros gostam de uma rotina muito mais flexível. O mais importante é que a sua rotina funcione para você. Foque nisso. Foque em buscar aquilo que realmente vai te ajudar a sustentar nos dias difíceis, em que você vai conseguir manter a constância, apesar dos imprevistos, apesar das dificuldades, dos desafios que vão surgir, porque sim, vai existir esses dias desafiadores, que tudo sai do controle, mas que mesmo assim a gente precisa se manter firme, fazendo aquelas atividades que são mais essenciais na nossa rotina. Esse que é o ponto importante, a gente se concentrar naquilo que é mais significativo, baseado na nossa realidade e não na realidade de outras pessoas. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje nesse vídeo. Eu vou deixar aqui um vídeo para você também continuar assistindo aí, aprendendo cada vez mais e melhorando o seu dia, a sua rotina. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, compartilha com um amigo esse vídeo aqui para abençoar a vida dele. Um abraço e até o próximo.